Vamos para mais uma aula, exatamente, correto? Então, essa aula de hoje será sobre célula. E aí? A gente viu o seguinte, a gente viu várias partes da célula. Primeiro a gente iniciou que todo ser vivo só é chamado de ser vivo quando é formado por célula. Aí a gente viu que existem dois tipos, procarionte e eucarionte. Uma sem núcleo, outra com núcleo, correto? A partir daí, a gente viu a membrana plasmática dessa célula. Aí a gente viu o seguinte, que a composição dessa membrana plasmática, uma bicamada lipídica, proteínas, glicídios, que são carboidratos. Vimos o funcionamento dessa membrana plasmática, por que ela é tão importante na célula, não foi isso? Tá. A partir daí, a gente iniciou a nossa visão sobre organelas. O que são organelas? São estruturas que possuem membranas, estruturas membranosas, que vão estar dentro da célula. Em que região? Citoplasma, dentro da célula, correto? E a partir daí, a gente vai ver, a gente iniciou nossa conversa sobre núcleo. E aí, qual é a importância desse núcleo? O núcleo, ele tem todo o centro de controle da célula. Sim, é dentro do núcleo que estão todas as informações genéticas, desde o formato do nosso dedo mindinho até a textura do nosso cabelo. Lógico que aqui, né, houve uma química, mas isso daí é para outra aula, não vem a caso, tá bom? Então vamos nós. É dentro do núcleo que eu tenho tudo, que eu tenho todas as informações. E a célula depende do comando do núcleo. Por quê? Porque dentro do núcleo eu tenho DNA, mas não é apenas DNA, né? Ele tem outras estruturas também, certo? Então, a partir daí, hoje a gente vai ter uma aula sobre o núcleo, onde eu vou utilizar um prato, pires, né? E um ovo de galinha, sim. Por quê? Nós vamos fazer uma consideração que o ovo de galinha seja uma célula. Isso. E aí, essa casca aqui é a membrana plasmática. A casca do ovo, em uma aula experimental que eu já mostrei para vocês, existem poros. Tanto que quando eu coloco ele mergulhado no ácido acético, que é o vinagre, essa casca vai se descalcificando, podemos dizer assim. Nem sei se existe essa palavra, descalcificar, mas vai retirando e vai sobrando apenas a pele, aquele ovo transparente, ok? Então, a partir daí, eu tenho aqui, ó, a casca, como a membrana plasmática. Lembrando que existem poros aqui para comunicação, como a nossa membrana plasmática da nossa célula, que existem essa comunicação, essa transformação. E aí a gente vai ver dentro dele como é que a gente vai tentar entender melhor essa estrutura. Então eu vou quebrar com muito cuidado para não furar a gema, tá? Porque eu preciso da estrutura formadinha, ó. Viu? Tá fora aqui. Então aqui eu tenho, ó, a clara e a gema. Então vamos nós aqui, ó. O que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, essa daqui é como se fosse o meu citoplasma, é a clara. E a gema é o meu núcleo, correto? Então dentro desse citoplasma tem aquelas organelas que a gente já viu, que é o retículo endoplasmático rugoso, que fica aqui em volta do núcleo. Ele é chamado de rugoso porque ele tem ribossomo. Tem o retículo endoplasmático liso, que está auxiliando o rugoso, armazenando a proteína que é produzida no rugoso. Eu tenho o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que vai processar, endereçando essas proteínas, funcionando como se fosse um correio para cada lugar. A gente tem a mitocôndria, que é uma energia, a organela responsável por produção de energia da célula. O lisossomo, pela digestão celular. O peroxissomo, pela desintoxicação da célula. Os centríolos, microtúbulos, né, que é a parte estrutural da célula. Também pode ter a formação de flagelos, de cílios na célula. E o nosso bendito núcleo, ok? Então, o núcleo aqui, ó, percebam que é uma parte maior, uma parte mais concentrada. Por quê? Porque eu tenho aqui o DNA, a parte mais importante da célula.
Se um vírus ou uma bactéria chega aqui no núcleo e consegue destruir ou até mesmo alterar o DNA, pimba, acabou a célula, certo? Então vamos nós. Bem, a gente viu o seguinte, que esse núcleo, ele tem, vamos supor, partes, correto? A gente viu que o núcleo, ele é formado por uma membrana, tá? Chamada lipoproteica. Por que lipoproteica? Porque é formado de lipídio e proteína, correto? Então, essa pelinha aqui, ó, que tem na gema, é a membrana lipoproteica, ok? Tem a carioteca, que é essa membrana, né? Chamada de carioteca. O núcleo também tem poros. Esses poros é para comunicação do núcleo aqui dentro com as organelas aqui fora, no citoplasma. Um complexo de poros, tá? No interior do núcleo, eu tenho nucleoplasma. Professora, que bendita palavra é essa? Muito fácil, gente. Na célula eu não tenho citoplasma, que é esse material gelatinoso aqui, não é isso? O citoplasma. Dentro do núcleo eu tenho nucleoplasma, que é esse material gelatinoso do núcleo, onde as outras estruturas estão aqui dentro, correto? Além disso, no núcleo eu tenho cromatina e nucleolo. Qual é a diferença e o que é isso, tá? Vamos considerar que cromatina é essa parte mais laranjinha aqui, tá vendo? Essa partezinha aqui do meio. O que é essa cromatina? É onde estão o DNA em forma de cromossomo. Por isso o nome cromatina. Então, ó, é o DNA em forma de cromossomo. O que é esse cromossomo? É o DNA enrolado em proteínas. Então, é quando o DNA ele tá pronto para ter aí a divisão celular, que é uma matéria da nossa próxima videoaula, tá bom? Então, só isso que eu preciso saber agora. A cromatina é onde estão os cromossomos. E o nucleolo? Vamos supor que é a parte que está aqui em volta a cromatina, que é a outra parte mais laranjinha também. O nucleolo é onde estão os ribossomos. Perdão, senhor. O nucleolo é o local onde estão o RNA. Tá, gente? Ó, deu um tranque aqui, tá? Falei a palavrinha errada. Nucleolo, onde está o RNA, tá? Bugou aqui e falei ribossomo, não é isso. Núcleo é onde está o RNA. Então, no núcleo eu tenho DNA e RNA? Sim. O DNA é o que contém minhas informações genéticas todas, tudo que eu herdo da minha mãe e do meu pai, tá? Já o RNA, qual é a função? Ele está envolvido na produção de proteína. E o núcleo é uma região específica do núcleo onde eu tenho essa maior concentração de RNA, certo? Então, é onde ele está em concentração em maior quantidade, para que o núcleo possa fazer o despacho ali, cada RNA para fazer a sua função, ok? Então, vamos só para fechar o assunto com chave de ouro. Núcleo, composto por uma carioteca, que é uma membrana, lipoproteica, formada de lipídios e proteínas, por um complexo de poros, que é por meio do qual o núcleo vai se comunicar, fazer essa troca de comandos com as organelas do citoplasma. Cromatina, onde estão os cromossomos. O que são cromossomos? É o DNA enrolado em proteínas. E o nucleolo, que é o local onde estão o RNA, que está envolvido na produção de proteína, ok? E o ovo é um excelente exemplo disso, porque eu tive a casca, né, minha membrana plasmática, eu tenho a minha clara com o meu citoplasma, que eu tenho aqui diversas organelas, e aqui, ó, o meio centro, que é o núcleo, com essas informações. Qualquer bactéria, vírus, micro-organismo que atinja o núcleo, a célula morre, tá? Por isso que esse núcleo é tão protegido, tá? Além dessa proteção, ela tem essas organelas em volta, que é uma forma de proteger também, tá? Porque se atingir o núcleo, a célula foi,
ok? Ou sofre alguma modificação também e acaba trabalhando errado. Tudo bem? Então, até a próxima aula e vamos tirando dúvida depois.